Deixa eu adivinhar, você gostaria de estudar fora do Brasil, aplicar para bolsas de estudos numa universidade no exterior, mas acha que o seu currículo é muito fraco para isso e que você nem tem chances de ser aprovado? Bom, eu quero mostrar nesse vídeo que, na verdade, você consegue potencializar os efeitos do seu currículo, extrair o máximo de informações sobre o seu perfil para colocar no seu currículo e torná-lo muito forte para você ser aprovado com uma bolsa de estudos fora do Brasil. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, meu nome é Gabriel Melhado, eu faço meu doutorado aqui em Melbourne, na Austrália, na Monash University com bolsa de estudos integral. E aqui no canal você vai encontrar dicas sobre como aplicar e também construir a sua carreira acadêmica de forma internacional. Muita gente, na hora de aplicar ou tentar, estudar em uma universidade no exterior, pensa assim que, poxa, eu tenho que ter um currículo muito foda, muito top, para eu conseguir estar estudando e ser aprovado nas grandes universidades fora do Brasil. Mas, na verdade, o currículo ele é uma forma de mostrar para quem está olhando para o seu perfil na hora da sua aplicação as suas habilidades e o potencial que você tem. E se as suas informações, o seu perfil, o caminho que você tem traçado até o momento da aplicação para aquela bolsa de estudos, ele tem a ver com o que a universidade está procurando. O currículo, ele se torna para você uma ferramenta, uma forma de se mostrar, vender o seu peixe, e a forma como você vai fazer isso é muito importante para potencializar as suas chances de chamar atenção na hora de estar anexando lá o seu currículo na documentação para mandar para a universidade no exterior. Então, partindo desse princípio, é importante, é fundamental entender que a pessoa que está lendo o seu currículo, ela precisa entender o que está escrito ali. E ela precisa estar familiarizada com o formato, porque ela já sabe onde ela vai encontrar as informações que ela precisa avaliar. O que eu quero dizer com isso? A primeira dica que eu quero dar para você aqui na hora de fazer o seu currículo é justamente pensar no formato mais comum de currículo para o país onde você está aplicando. Eu sei que no Brasil, muitos cientistas ou quem já está se dedicando, já está na graduação numa universidade brasileira, ou está no mestrado ou no doutorado, tem lá o currículo Lattes, que é uma plataforma do governo brasileiro, onde você consegue atualizar suas informações conforme você vai avançando nos seus estudos, e lá fica registrado o seu currículo. Existe até uma opção que você clica num botão e consegue imprimir ou exportar um arquivo para mostrar para alguém, para uma aplicação de emprego ou para uma aplicação para uma pós-graduação, até mesmo para uma universidade fora do Brasil. A questão é que esse currículo ele está no formato brasileiro. E se você está aplicando para uma universidade que não está no Brasil, você precisa adaptar o seu currículo para os moldes daquele país, para que a pessoa que vá corrigir, ela já reconheça a estrutura de cara e consiga saber aonde está a informação que ela precisa. Então essa é a primeira dica. Por mais que você já tenha um currículo no Brasil, por mais que o seu currículo Lattes esteja lá bem atualizado, utilize desse currículo brasileiro que você já tem, procure um template, um formato mais comum no país para onde você está aplicando, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Canadá, Itália, Portugal. Veja, procure na internet, dá um Google, qual é a forma mais comum de currículo naquele país. E aí você vai pegar o seu currículo em português, no formato brasileiro, que a gente está acostumado no Brasil, e vai passar, transcrever essas informações para o formato internacional, para o formato comum daquele país. Só aí você já ganha muitos pontos, porque uma pessoa que tem um currículo incrível, gigantesco, recheado, se ela não souber como colocar as informações no papel, nada adianta, porque a pessoa que vai estar lendo não vai conseguir encontrar essas informações. Então, essa é a primeira dica que eu posso te dar nesse vídeo. E que mais, Gabriel? Como que eu estruturo cada seção do meu currículo? Geralmente, a informação mais importante é como aquela pessoa tem acesso às suas informações pessoais, como ela pode entrar em contato com você, caso ela tenha alguma dúvida, caso ela queira te fazer uma pergunta, ou até mesmo falar que, parabéns, você foi aprovado, você tem um currículo incrível. De forma geral, mesmo sabendo que cada país tem o seu formato, é interessante você trazer ali no início do seu currículo o seu nome completo e a forma de contato mais fácil para te encontrar. Geralmente, na academia, nas universidades, a forma
mais eficiente de estar entrando em contato com uma pessoa é por e-mail, principalmente se você está aplicando para um outro país e talvez uma ligação não vai ser tão viável assim, né? Porque você vai fazer uma ligação internacional. Não, o e-mail nesse caso torna-se mais acessível fazer um contato. E também e-mail é a ferramenta de comunicação mais utilizada dentro da academia. Então, se você trouxer ali o seu nome, depois o seu e-mail para contato, você já deixa as coisas bem estabelecidas, caso o revisor queira entrar em contato com você. Em alguns países, é bastante comum, na primeira parte do currículo, é interessante você colocar o que você está procurando, qual a sua área de interesse, qual é o objetivo daquele currículo, quais são os seus objetivos pessoais, né? Por que você está fazendo aquela aplicação de uma forma bem sucinta. Em poucas linhas no início do currículo, você consegue já transparecer, mostrar o que você está aplicando, o que você está buscando quando estiver aplicando para aquela vaga, para aquela universidade. Logo em seguida, vem a sua formação, a parte educacional. O que você fez até agora, aonde você fez e qualquer informação que você consiga descrever de uma forma bem curta, enxuta e resumida, como que foi os seus diplomas, o que você fez. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava aplicando para o meu doutorado, na parte de educação, eu trouxe aonde eu tinha me formado na graduação. Então, eu fiz a graduação na Unesp, no estado de São Paulo, e também fiz a minha graduação, uma parte na Ohio University, nos Estados Unidos. Depois da minha graduação, o que mais da minha educação que era pertinente para a aplicação do doutorado, inclusive era obrigatório, era ter o título de mestre. Então, eu fui lá e coloquei quando que eu comecei e obtive, né, a data do meu título de mestre, onde eu fiz o meu mestrado e o principal tópico do meu mestrado. Ressaltando aqui, pós-graduação, eu aplicando para doutorado, qual a informação de educação que eu trouxe? Eu trouxe a universidade que eu me formei, o curso, a data, uma descrição do curso que eu fiz, bem breve, uma linha, uma coisa bem sucinta, seguida pelo mestrado, porque eu sabia que o mestrado era um item obrigatório para eu poder estar aplicando para um doutorado. Eu coloquei lá o mestrado com a data, universidade e o tópico da minha pesquisa. Ah, mas Gabriel, não estou aplicando para doutorado, estou aplicando para o mestrado. Então você vai focar na sua formação da graduação. Gabriel, eu ainda estou na graduação ou estou no ensino médio e estou procurando uma vaga para fazer a minha graduação já fora do Brasil. Você vai colocar sempre a sua formação anterior. Então, o ensino médio, aonde você fez, a data que você se dedicou àquilo e algum componente específico, alguma descrição daquela atividade, uma linha bem sucinta. Partindo da educação, vem as experiências que você teve. Essas experiências podem incluir experiências profissionais, caso você já tenha trabalhado na indústria, no mercado de trabalho e tenha alguma função que você fez que adiciona a sua educação e mostra o seu perfil apto para a vaga que você está aplicando, ou também podem ser experiências que você viveu ao longo da graduação, ao longo do mestrado, ao longo do doutorado, durante o ensino médio. Quais são essas experiências? Projetos que você fez, cursos que você participou, publicações, alguma experiência de trabalho que vem de encontro com sua área de formação. Ah, Gabriel, eu estudo arquitetura e gostaria de incluir no meu currículo a experiência que eu tive fazendo um estágio, ou uma visita de campo, uma participação de um projeto, e eu fiz todo o desenho, toda a parte da arquitetura, e esse projeto está sendo construído de uma casa, de um estabelecimento, que eu tive participação e tudo mais. Essas experiências, elas entram nessa próxima seção do seu currículo. E você vai sempre mostrar experiências que exemplificam e mostram que durante aquela vivência você pôde construir tais habilidades. Outros exemplos de experiências que são bem comuns na área acadêmica. Se você teve uma bolsa de iniciação científica, se você faz PIBIC, se você faz PIBID, se você dedica a um estágio, se você participa de um projeto de extensão, se você participa de uma empresa júnior, enfim. Tem tantas coisas aqui, uma lista gigantesca de coisas que você pode fazer e colocar nessa parte de experiência. Lembre-se, sempre experiências que mostram que você tem habilidade e comprovam, dão um exemplo que você é capaz de exercer tal função. Na próxima sessão do seu currículo, é muito importante trazer
as conquistas que você teve. Seja uma medalha científica que você participou lá, a Olimpíada de Astronomia, no meu caso eu coloquei que eu tinha uma medalha de prata, seja uma bolsa de estudos que você conseguiu, seja uma aula que você deu, um processo seletivo que você participou e foi selecionado, um paper que você publicou, um prêmio que você recebeu, um pôster num congresso que você participou e apresentou. Tudo isso entra em conquistas, em experiências, em coisas que você se dedicou, que vão além do básico de fazer ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, e que você, de certa forma, se sobressaiu e recebeu alguma menção honrosa ou algo do tipo. Então, isso é muito importante, conta muito pontos no seu currículo, para você amarrar um currículo bem interessante, que a pessoa vai bater o olho e vai conseguir identificar que o seu perfil está de acordo com o que a universidade estrangeira está procurando. E agora, uma última dica é o que não fazer. Até agora falamos da estrutura do seu currículo para elementos que devem estar no seu currículo e como trabalhar nesses elementos. Mas o que não deve estar no seu currículo de forma alguma. A sua foto, informações pessoais que são irrelevantes, porque o currículo precisa ser imparcial. A pessoa que está corrigindo o seu currículo, ela tem que ser subjetiva. Ela não pode ser influenciada pela sua aparência física, pelo seu gênero, pela sua idade ou algo do tipo. Qualquer informação pessoal irrelevante, deleta. Faça um exercício e faça essa pergunta. Faça o seu currículo de forma mais completa possível. Mas antes de finalizar, faça uma peneira bem rigorosa, e faça uma pergunta para si mesmo. Será que essa informação, ela está adicionando, ela está causando impacto, ela está tornando o meu currículo mais interessante? Ou eu estou colocando isso daqui só para encher linguiça? Seja crítico consigo mesmo e entenda que as informações que estão lá, elas são relevantes para a vaga que você está aplicando. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava aplicando para um doutorado em ciências biológicas. Eu sou biólogo, toda a minha formação em biologia, graduação, mestrado e tudo mais. Se eu estou aplicando para uma vaga de doutorado em ciências biológicas, lá no início da minha vida, eu tive uma experiência onde eu trabalhei num chaveiro. Será que se eu colocar lá como experiência que eu trabalhei num chaveiro, aquilo vai contar para aplicação como biólogo? Será que é isso que a universidade está querendo saber? Faça essa pergunta. Faça esse exame de consciência para ver se as informações que você está colocando, elas realmente estão adicionando uma informação para dizer que você é capacitado e você merece aquela bolsa de estudo, aquela vaga naquela universidade. Sempre faça esse exercício. Para finalizar, algo que ajuda muito no seu processo de montar o currículo, porque geralmente quando a gente começa, isso acontece comigo, né, também, todas as vezes que eu fui fazer currículo, não teve uma vez que isso não aconteceu. Você tem um bloqueio criativo, você acha que você nunca fez nada da sua vida, o que eu vou colocar no currículo? Eu acho que eu não fiz nada na minha vida, o que não é verdade. Tenta fazer um retrospecto de todo o caminho que você já percorreu até aqui. E vai lembrando de tudo que você já fez e que você já desenvolveu uma habilidade, uma capacidade que é útil para mostrar para a universidade que você sabe. Então é interessante você pensar em habilidades que elas são gerais, independente da área do que você está aplicando, e pensar em experiências que te trouxeram essas habilidades. Por exemplo, capacidade de comunicação. Tem muita gente que produz conteúdo, que está nas redes sociais e que tem um portfólio bonito. Colocar que você se dedica a esse projeto, que você tem capacidade de comunicação, é muito bem visto. Que você tem capacidade de trabalhar em grupo. Às vezes tem algo que você viveu lá na universidade, um projeto que você fez, algo que nem foi publicado como um artigo científico, mas que mostrou que você trabalhou em grupo, que você participou, liderou, organizou um evento na universidade, organizou um congresso ou algo do tipo. Pense em experiências que mostrem a sua comunicação, sua capacidade de trabalhar em grupo, sua capacidade de gerir pessoas, de ser um líder, de pensar em projetos, de liderar projetos, de fazer orçamentos, de pensar em logística. Tudo isso escrita científica, que você é capaz de escrever bem, que você tem um hábito de leitura. Todas essas habilidades que você possui, vai lembrando de histórias que aconteceu com você ao longo da sua vida e que te ensinaram e que te desenvolveram essas habilidades. Tenta trazer essas histórias para o seu currículo de uma forma bem concisa. O currículo ele tem que ser bati o olho e já entendi o perfil da pessoa. Uma página seguindo a estrutura daquele país
para ajudar a pessoa que está corrigindo o seu currículo a identificar onde cada informação está. Bom, agora você já tem todas as dicas para fazer o seu currículo, montar o seu currículo do zero. Pode sim utilizar lá aquele currículo do Lattes, mas lembre-se de adaptar aquele currículo Lattes. Responde as perguntas que está lá. É uma boa forma de começar o seu currículo. Lá no site do Lattes está tudo muito bem estruturado para você responder perguntas e selecionar as suas formações, as suas experiências. Mas não utilize aquele currículo se você não está aplicando no Brasil, se você está aplicando em outro país. Mas utilize o Lattes como base e depois você consegue transcrever, adaptar o currículo para você aplicar em outro país. Nada complicado, você seguindo essas dicas vai potencializar, vai atrair atenção para o que realmente é relevante do seu perfil, do seu processo de formação e vai aumentar suas chances de conseguir uma bolsa de estudo, seja para graduação, mestrado ou doutorado e uma universidade no exterior. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse. E se você tiver alguma dúvida, eu fico muito feliz em responder o seu comentário. Então, deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida sobre algo específico de currículo e a gente vai conversando. Boa sorte no seu processo de aplicação e fica aqui comigo para mais dicas como essa.